aí. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Então saiu porque um ambiente de negócio, quando você não tem lucro, você fecha. A pandemia fez o desemprego bater um novo recorde. O problema da fome não é falta de alimento. O mundo produz mais alimentos do que os seres humanos precisam para comer. Acontece que tem uma parte da humanidade que não tem dinheiro para comprar. Trabalhadores do continente unidos. Trabalhadores do continente unidos. Trabalhadores do continente unidos. Vítimas da fome, de pés bélicos da terra. A ideia chama já consome a costa bruta que é a sua terra. Olhai, o mal vem pelo fundo, de pé, não mais, senhores. Se nada somos em São Mundo, sejamos todos prontos. Bem unidos, façamos essa luta final. Uma terra 100 anos, a internacional. Bem unidos, façamos essa luta final. De uma terra 100 anos, a internacional. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistemos a terra mãe livre comum, para não ter protestos vãos, para sair desse santo estreito. Façamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. Bem unidos, façamos essa luta final. Uma terra 100 anos, a internacional. Bem unidos, façamos essa luta final. Uma terra 100 anos, a internacional. O rico além pobre, o Estado esmaga o indivíduo. Não há direitos para os pobres, ao rico tudo é permitido. A opressão não mais sujeitos, somos iguais todos os seis. Não há deveres sem direitos, não há direitos sem deveres. Bem unidos, façamos essa luta final. De uma terra 100 anos, a internacional. Bem unidos, façamos essa luta final. De uma terra 100 anos, a internacional. Uma terra 100 anos, a internacional.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas, a todos. Esse é o canal da Central Única de Trabalhadores e Trabalhadoras da Bahia, num programa que foi pensado, submetido à direção da CUT Bahia, pela nossa Secretaria de Comunicação, Edmilson Barbosa, do SINDAI, que coordena a Secretaria, apresentou para que nós, da CUT Bahia, toda sexta-feira, nos comunicássemos com os trabalhadores e com as trabalhadoras, na perspectiva de colocar os temas cruciais que estão afligindo a classe trabalhadora e que dizem respeito à responsabilidade da política nacional. Como nós estamos, a nível nacional, com uma política genocida, toda sexta-feira, a CUT Bahia traz o programa Sextou Fora Bolsonaro e está baseada na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 88, que diz que o presidente da República tem responsabilidade perante a nação com seus atos, suas palavras e suas ações. E essa semana, o presidente da República, além de estar induzindo a população brasileira a não se vacinar, tem que responder pelo que está acontecendo no Amazonas, em Manaus, onde falta oxigênio e o povo está morrendo asfixiado. Tem que responder por que empresas como a Ford, a quinta maior empresa montadora, está deixando o nosso país depois que o presidente da República se pronunciou, dizendo que esse país está quebrado. E ele tem que responder, sim, porque não temos um plano de vacinação, porque temos esse desemprego alto, porque a população brasileira está passando fome. E para dar conta de a gente tratar disto hoje, nós estamos contando com a participação especialíssima de pessoas que se prontificaram a vir aqui a falar sobre esses temas, a dar seus depoimentos e, fundamentalmente, contribuir com a CUT Bahia. Nós vamos ter, em primeiro lugar, portanto, falando hoje da questão do desemprego, o professor Wallace, que vai apresentar para nós, ele é professor da Federal da Bahia e é economista, e ele vai apresentar para nós dados sobre o que é o desemprego no nosso país, o que significa fechar as empresas no nosso país, que saída nós temos para que os trabalhadores não fiquem desempregados no meio da pandemia. Nós vamos ter hoje o Alano Santos, que é um trabalhador da Ford. Nós vamos ter hoje o Josué Ferreira, que é também um sindicalista, trabalhador, que tem relação com o complexo da Ford em Camaçari. Nós vamos ter, talvez o Edson entre, nós vamos ter o nosso vice-presidente, o Leonardo Urpi, a nossa secretária da CUT Bahia, a Cristina, nós vamos ter também a Dejacira, do MST, porque o MST está com campanha solidária, distribuindo comida para uma população que soma mais de 10 milhões de pessoas que estão passando fome. Dentre elas estão crianças, dentre elas está o povo nordestino. E contra isso nós nos indignamos, e contra isso nós levantamos a nossa voz. E nesse sentido, eu quero começar trazendo para dialogar conosco a Dina Lopes. Por que Dina Lopes está conosco? Porque ela é uma mulher da área da comunicação. E nós chegamos à seguinte conclusão, Dina. Se o conhecimento que os trabalhadores geram, constroem com as suas próprias mãos, não chegar aos trabalhadores, ele perde a força dele. Portanto, o conhecimento só tem caráter revolucionário quando ele chega às massas, quando ele chega à classe trabalhadora. Então, Dina,
eu gostaria que você abrisse o nosso programa ressaltando por que é mesmo importante a gente ter os meios de comunicação e uma política de comunicação no momento em que as forças produtivas estão sendo destruídas, a classe trabalhadora desempregada, as famílias passando fome. Gina, a palavra é sua, minha querida, com os agradecimentos da CUT Bahia. Tá certo, muito obrigada, professora Celi. Tenha uma boa noite a todas e a todos e a todes. Agradecer a Edmilson, né, por essa grande conquista que é esse programa, Sextou Fora Bolsonaro. Eu acho que isso tem que acontecer, sim. Agora, mais do que nunca, a gente tem que estar nas redes sociais, trazendo esses assuntos cada vez mais, super importante, né? E agradecer os trabalhadores e as trabalhadoras que aqui estão também participando, que aqui é um ato político, viu, professora? Como a senhora mesmo já trouxe, tudo aquilo que é construído pelos trabalhadores e trabalhadoras nesse momento em que a gente está vivendo no nosso país, isso tem que chegar até a grande mídia, porque a partir daí a gente começa a tomar fôlego realmente para uma revolução. A gente precisa entender que a comunicação ela é tão essencial para nossas vidas como tudo, né? Tomar banho, se alimentar. A comunicação ela é a chave. E os trabalhadores e as trabalhadoras precisam se fortalecer, se apropriar da comunicação. Todo o caminho, no período do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidência Dilma, foi dado para a gente se apropriar da comunicação. A comunicação, até trazendo para a gente não traz isso como prioridade. Por isso que a gente está vivendo esse momento, né? A nossa comunicação ela tem que ser reta, direta, para que a gente entenda, né? A gente vê que a mídia convencional, ela manipula o tempo todo. Agora a gente tem uma TV aqui na Bahia, que é a TV Quirimurê, que a gente retransmite a programação da TVT, que traz uma comunicação clara e direta e real, entendeu? Às vezes a gente fica sabendo as coisas na realidade, porque a TVT se preocupa, que a TV do trabalhador e da trabalhadora, né, se preocupa em trazer essa comunicação. Então, como a senhora mesmo trouxe, se os trabalhadores e as trabalhadoras não se apropriar desse mecanismo da comunicação, e nesse momento que a gente tem para poder se apropriar as redes sociais. Então, é super válido esse momento aqui agora, né? Esse Sextou Fora Bolsonaro e sua turma, né? Super apropriado para que a gente possa ter a nossa voz e a gente falar exatamente o que a gente está entendendo da realidade, né? Porque vem alguns especialistas, a mídia convencional tem seus especialistas programados para poder falar aquilo que é para manter o povo alienado, né? Então, a gente sabe que nem sempre a comunicação das grandes mídias, elas são muito claras para a gente, né? Ou melhor, até dizendo, elas não são escuras, porque a maioria das pessoas negras e negros que escutam não se sente contemplada com essas informações. Então, a gente costuma dizer que a comunicação ela precisa ser escura e não clara, porque já está clara demais que a gente não consegue compreender. Então, é super importante a comunicação nesse sentido e nesse momento agora que a gente está passando, né? Toda a nossa solidariedade para o povo da Amazonas, né? Nesse momento difícil, e que tudo isso foi programado por um desgoverno, né? Realmente não teve toda uma preocupação em se estruturar para não chegar a esse momento que chegou na Amazonas, e a mídia, ela tenta agora, né, não trazer isso muito claro, e tem uma confusão de entendimento, né, da real responsabilidade do governo federal sobre o que está acontecendo na Amazônia. A gente tem uma mídia que traz isso com mais fortalecimento e com mais clareza, que é a TVT, né, que é aqui agora o Sextou, e que é a TV Quirimurê, que é o primeiro canal da cidadania do Brasil que está na cidade de Salvador. Foi uma conquista, realmente, da sociedade civil organizada, e foi uma preocupação do governo federal, na época do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma, em fortalecer a comunicação cidadã democrática. Então, a TV Quirimurê, ela nasce dessa comunicação, né? Dessa proposta de uma comunicação democrática. Então, a gente tem uma mídia que nós podemos fortalecer para
que as informações, para que as notícias, elas cheguem para o trabalhador e para as trabalhadoras de forma real. Nós temos, agora a gente precisa se apropriar, a gente precisa se fortalecer para que essa mídia, ela cada vez mais, ela tenha força, tipo a TVT, né, a TV dos Trabalhadores e da Trabalhadora de São Paulo. A gente precisa fortalecer essa mídia que está aí, que existe, que está vivendo as duras penas. A gente faz uma comunicação democrática, cidadã, porque a gente acha que precisa fazer, mas a gente não tem nenhum recurso para isso, que é a estratégia do grande capital, né? É não ter realmente essas comunicações que fortaleçam os trabalhadores, né? Que dê uma visão crítica dos trabalhadores e das trabalhadoras, para que elas possam entender a real situação. E a gente está aqui para isso. Então, assim, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui trazendo mais uma vez a proposta da TV Quirimurê, trazendo mais uma vez a proposta de uma comunicação cidadã, participativa, solidária, e também uma mídia que dialogue realmente com a proposta real de fortalecimento da identidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, e também o senso crítico, né? Que a gente precisa ter esse senso crítico apurado e passar isso, como a senhora mesmo trouxe. Se a gente não socializar, se a gente não trazer isso para a tela, praticamente a gente continua no mesmo estado, né? Então, essa é a proposta da TV Quirimurê, essa comunicação cidadã, professor. E agradeço muito estar aqui nesse momento, nessa grande conversa. Vou sair, mas vou estar escutando também, participando. Então, a CUT Bahia convidou a Diná porque é uma demonstração de como as coisas podem estar nas mãos dos trabalhadores e trabalhadoras, produzindo aquilo que beneficia e não destrói a classe trabalhadora. A comunicação precisa estar nas mãos da classe trabalhadora para cuidar daquilo que lhe diz respeito. Portanto, eu quero agradecer a tua presença, quero informar que esse programa está sendo gravado, vai ficar disponível para 1,5 milhão de trabalhadores e trabalhadoras sindicalizados na CUT Bahia, que tem mais ou menos 300 sindicatos na sua base, e esse programa está sendo transmitido para o Comitê da Luta em Defesa do Povo Brasileiro contra as Privatizações, está sendo transmitido pelo Comitê Lula Livre Bahia, pela CUT Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Bahia, CUT Nacional e pelo CITAI. Então, tem uma rede enorme. Sim. Para colaborar, Diná. Eu vou chamar o querido Wallace. Wallace Lima é nosso professor baita batalhador. Tem ajudado muito nas suas análises em vários meios de comunicação. E a gente quer, professor, dialogar com o senhor, para que o senhor explique para nós a respeito dessa questão, o que está acontecendo, por que fechou essa fábrica, por que temos desempregados no meio de uma pandemia, o que nós podemos fazer? Nós podemos ocupar essa fábrica? Nós podemos estatizar essa fábrica? O povo está morrendo de fome. Vamos deixar o povo morrer de fome, professor Wallace? A palavra é sua, meu querido. Boa noite, Celi. Eu quero agradecer a Edmilson, a Diná, por ter a honra de participar desse momento com vocês, Celi. Principalmente pelo seu convite. Eu fico muito honrado, lisonjeado também pelas palavras carinhosas, generosas que você fez em relação a mim, né? Eu agradeço muito. E o que eu tenho feito, na verdade, não é nada demais além da minha função e obrigação como professor de uma universidade pública, né? Eu acho que a função historicamente da universidade pública é lutar pela sociedade, né? Ela tem a obrigação, ela tem que ter um compromisso. E o que eu tento fazer é isso. Eu acho que ainda faço muito pouco, preciso fazer mais, me engajar mais. Eu acho que o país hoje ele está vivendo um dos momentos mais críticos de toda a sua trajetória histórica do período recente, né? E quando eu falo do período recente, após anos 80, né, após a ditadura, talvez comparada aí à ditadura militar, o que nós estamos vivendo é uma situação extremamente delicada e grave. Nós estamos vivendo um caos do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista sanitário. Ou seja, é uma crise profunda
causada principalmente pelo presidente da República, né, o senhor Bolsonaro, e a sua família, né, que ambos são acusados de envolvimento com milicianos, né, e essa situação ela tem se agravado e tem ficado mais em evidência, né, para além das questões da crise sanitária que se materializa hoje em Manaus, né, como nós estamos vivendo, também o quadro do ponto de vista econômico e social. Né? Nós estamos vivendo uma das maiores crises no mercado de trabalho. Né? Uma taxa de desemprego, né, que nós chamamos de taxa de desocupação, em torno de 14,4%. Né? O que é a taxa de desocupação? São pessoas que estão procurando emprego e que não encontram emprego. Mas, para além da taxa de desocupação, também tem um índice que é muito importante, a chamada taxa de desalento. O que é a taxa de desalento? São pessoas que desistiram de procurar emprego porque não tem mais esperança, ou seja, são pessoas que estão desempregadas, elas só não estão contadas na taxa de desocupação porque elas não estão mais procurando emprego. Então, se eu pegar essa taxa de desalento, ela é hoje de 5,7%. Então, se eu somar a taxa de desocupação com a taxa de desalento, eu tenho uma taxa de desemprego hoje de mais de 20%, ou seja, é uma crise profunda. E uma crise mais profunda ainda, quando nós verificamos que o governo acabou com o auxílio emergencial, e aí eu chamo a atenção para lembrarmos sempre de que o auxílio emergencial não foi resultado, né, de uma decisão do presidente da República e nem do senhor ministro Paulo Guedes. O auxílio emergencial no valor de R$600 foi uma imposição do Congresso e uma derrota do governo. Ou seja, se dependesse do governo, o auxílio emergencial que nós teríamos era apenas de R$200. O que eu quero dizer com isso é que se não tivéssemos um Congresso que atuou de forma correta, né, nós teríamos uma gravidade da crise muito maior, mas muito maior. Né? E qual é a problemática? Porque o Paulo Guedes e o senhor Bolsonaro apostavam todas as fichas que teríamos uma recuperação vigorosa em 2021, este ano. Entretanto, todos os sinais apontam, né, que, na verdade, 2021 possivelmente será pior do que 2020. Enquanto o mundo está começando o seu processo de vacinação com o Plano Nacional de Vacinação, e veja, o processo de vacinação é fundamental para a recuperação da atividade econômica, porque aí as pessoas podem sair do seu isolamento social e podem procurar seus empregos, assim como também o nível de atividade econômica for retomando. Mas, para além de não termos um Plano Nacional de Vacinação, o Brasil também não tem um plano de recuperação econômica. O governo acabou com o auxílio emergencial. Ao acabar com o auxílio emergencial, nós temos em torno de mais de 30 milhões de pessoas fora, né, da renda disponível que tinha feita pelo auxílio emergencial. Ou seja, agora, essas 30 milhões de pessoas vão voltar para a pobreza extrema e passar fome. Como saiu uma reportagem recente afirmando e mostrando, né, de que hoje no Brasil, comer carne e cozinhar em um fogão são artigos de luxo. É essa situação que nós estamos vivendo. Milhões de pessoas que tinham saído da pobreza extrema, com o crescimento econômico nos governos do PT, com a política de elevação do salário mínimo, dando poder de compra à classe trabalhadora, desde 2015, depois da implementação do golpe, né, articulada pela grande imprensa, pelo PMDB, pelo PSDB, pelo DEM, pelo PSD, todas essas articulações da direita, da centro-direita e da extrema-direita, né, do senhor Moro, da Lava Jato, né? Então, toda essa articulação que foi feita para derrubar os governos do PT, né, para transformar o país nisso, através da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, do teto de gastos, e hoje nós estamos numa situação, né, que, sem dúvida nenhuma, se tivéssemos em outros governos com o mínimo de civilidade, né, nós não estaríamos, mesmo no cenário de Covid, numa situação de uma crise sanitária e social como essa, eu não tenho dúvida disso. Né? O que nós temos hoje um presidente que tem sede por sangue, né, tem prazer em ver mortes, né, que exalta a morte, né, que está ignorando as milhões de pessoas mortas, mais de 200 mil pessoas que já foram ceifadas, que perderam suas vidas, as dores de várias milhares de famílias que estão perdendo suas vidas para a Covid, por uma irresponsabilidade e por uma ausência de política sanitária, além da crise social. Então, é uma situação extremamente delicada e que esta semana se acentuou muito e veio muito mais à tona para que as pessoas talvez percebessem isso
com o fechamento de empresas. A IOC, que fechou essa semana, né? A Ford, que fechou essa semana, aquelas lojas de luxo, embora seja de luxo, mas gerava emprego, a gente tem que ter clareza disso, né? Gera emprego, a Forever 21, né, que é uma loja de luxo da classe média alta, mas que gerava emprego para a classe trabalhadora. Ou seja, todos os fechamentos, a Sony também anunciou fechamento de empresa, então nós temos um conjunto de empresas que estão fechando, e a gente tem que deixar muito claro isso, Celi, eu acho que isso é importante, porque a grande imprensa tem tratado o problema de fechamento de empresas no Brasil como se fosse apenas uma questão de reformas, que as empresas estão saindo do Brasil porque o Brasil não quer fazer reforma. É mentira isso. As empresas estão fechando porque o Brasil está com o mercado interno em crise, porque o Brasil não tem perspectiva nenhuma de recuperação. Essa é a verdade. É esse que é o principal motivo das empresas estarem saindo do país. Não há perspectiva nenhuma. Ninguém pode nos garantir que vai haver qualquer tipo de retomada de crescimento econômico. Se o Congresso hoje não retomar, né, o seu papel de protagonista para combater um genocida que está na presidência da República, milhões de pessoas vão morrer pela crise sanitária e milhões de pessoas vão morrer pela crise econômica, social. Esse que é o fato. Né? Então, eu acho que são problemáticas que, lamentavelmente, por causa da Covid, nós não podemos fazer o que seria mais importante agora, era ir para as ruas, né? Porque isso é colocar a vida das outras pessoas em risco, embora os movimentos sociais estão se arriscando, colocando a sua vida em risco, mesmo assim para ir às ruas, mas isso limita muito a capacidade de grandes manifestações, que era o que nós precisaríamos agora. Grandes manifestações para pressionar o Congresso pela derrubada do Bolsonaro, porque é um genocida. Existem vários elementos, mas muitos elementos para que ele saia do poder. Wallace, nós estamos aqui no chat com muitas pessoas de vários lugares do país. A banda evangelista, o Geraldo Fontanes, nós estamos com a Cristina, que vai entrar, o Antônio Capila, que é do Movimento Negro, a Jimenez, que também vai entrar, a Edileuza Alves da Silva, que é uma grande batalhadora do movimento de defesa dos serviços públicos, enfim, muitas pessoas. A Márcia Novaes, que também dá apoio sempre, o Antônio Eduardo, enfim, muitas pessoas. E tem uma coisa, a Luciene Fernandes também, que é da nossa universidade, nossa colega, o Mar Benedito, o Josué Araújo Costa, que a gente também quer ver se entra, enfim. Agora, tem uma coisa que eles estão perguntando ali, nós podemos ter autonomia, por exemplo, de ocupar essa fábrica, de estatizar essa fábrica, e eles estão perguntando, porque eles sabem que isso tem conhecimento muito grande, que acontece em alguns outros países, para enfrentar essa crise, que é uma crise do modo de produção capitalista. Qual é a sua opinião? O senhor acha que o governador tem que endurecer e dizer: vocês receberam terreno, vocês receberam incentivos, vocês usaram nossa mão de obra, agora não pode, que nem um bagaço de cana, jogar fora e ir fora. Uma decisão como esta, Celi, a gente tem que considerar, são várias variáveis que não são simples, né? O Luiz Nassif colocou isso lá no blog dele, né, como uma possibilidade de nacionalizar e estatizar essa empresa, né? Talvez uma parceria público-privada, né? Vários elementos legais existem, porque a Ford tem dívida com o Estado, com o governo federal. Então, isso dependeria muito mais do governo federal do que do governo do Estado, isso é fato, né? Agora, veja, a indústria automobilística é um setor que nós chamamos na economia muito oligopolizado. O que eu quero dizer com isso? Com poucas empresas dominando esse mercado. Então, vamos supor que a gente nacionalizasse esse setor, né? Qual é a possibilidade que nós temos? É uma pergunta, eu não estou fazendo nenhum tipo aqui de constatação, de afirmação, mas é um elemento. Por exemplo, as empresas mais maduras, que já têm uma escala de produção muito grande, marcas internacionalizadas, podem boicotar uma empresa estatal brasileira ainda com uma escala de produção menor. E isso pode dificultar a sobrevivência dessa empresa. O que eu quero dizer com isso é que, para que isso aconteça, nós temos que ter um plano nacional de fortalecimento. Não basta apenas o governo do Estado ter interesse nisso. Tanto é que o governo do Estado anunciou que está buscando parcerias com empresas chinesas, né, para tentar manter essa planta, porque é uma planta
moderna. Eu conversei recentemente com os engenheiros da Ford e eles deixaram claro, professor, a gente tem uma planta moderna, né, muito moderna, capaz de avançar, inclusive de transitar do motor a combustão para motor híbrido ou elétrico, se for necessário, que no curto prazo eu não acho que seja esse o motivo, dado que ainda o número de carros elétricos no mundo é muito pequeno, entende? Agora, é um processo que depende fundamentalmente também do governo federal. Lamentavelmente, eu acho que é viável, eu acho que é possível, mas isoladamente, eu acho muito difícil uma empresa como essa sobreviver. Portanto, seria necessário um processo de uma política ampla nacional de desenvolvimento que envolvesse fortalecimento de cadeias produtivas correlacionadas para dar força à Ford, né, para dar força a essa empresa, para que essa empresa pudesse ter mais autonomia ou, ao mesmo tempo, né, ela ter a capacidade de internalização do conhecimento, da inovação, não ficar dependendo de fontes e fornecedores externos, porque ela pode sofrer o boicote. Imagine vocês, vamos supor que esta empresa queira comprar chassi, né, de uma fornecedora. E aí, uma empresa maior vai chegar para essa empresa e dizer assim, olha, você não vai vender chassi para essa daí, porque senão eu deixo de comprar na sua mão. Como essa outra empresa já tem uma escala global, já tem uma escala de atendimento de mercado internacional muito grande, o poder político de ela bloquear o acesso a esses bens é muito grande. É isso que nós vemos. O capitalismo, ele é assim. Então, condições objetivas temos, mas a gente tem que construir. E, falando isso do ponto de vista isolado do governo do Estado, eu não acho que seja tão simples assim. Agora, se tivéssemos, sim, um governo articulado com um projeto, né, de soberania, de desenvolvimento, em que ele pensasse toda a cadeia de produção e como articulá-la, eu acho que seria viável, sim. O Wallace, meu querido, é muito importante a gente ouvir a tua opinião, mas também escutar os trabalhadores. Eles vão ter assembleia terça-feira. Terça-feira tem assembleia. Eu vou participar, inclusive, na outra semana. Isso, solidários. Nós temos que estar lá. E eu vou chamar agora. Tu pode ficar mais um pouquinho com a gente? Claro que sim. Com a gente aqui, porque eu vou chamar o Alan e depois, se for possível, o Josué, que são trabalhadores da Ford, para depois, então, chamar a nossa querida Dejacira, do MST, e daí a nossa Cristina, que é a nossa secretária-geral. Alan, você consegue me ouvir, Alan? Você que é trabalhador da Ford, você que está sentindo na pele o que significa agora ser decidido da noite para o dia. Então, eu gostaria que você colocasse um pouco para todos os trabalhadores que vão nos escutar, as trabalhadoras, o que significa da noite para o dia você ficar sabendo que tu está desempregado, da noite para o dia, uma empresa dessas, da quinta maior montadora, com 102 anos de Brasil, fechada. Então, como é que isso está impactando as famílias? Como é que isso está chegando até vocês? Mas, fundamentalmente, o que é que tem que fazer, na tua opinião, Alan? É de que passos nós temos que dar agora, como trabalhadores da Ford e também nós que queremos ser solidários com vocês. A palavra é tua, Alan. Com a paciência que a classe trabalhadora tem que ter para ver se a internet funciona, se o microfone funciona, se a câmera funciona. Está aqui, meu querido Alan. Alan, muito obrigado. A palavra é tua, Alan. Fique à vontade. Estamos falando... Eu ouvi tudo, tá? Eu ouvi tudo. Só peço desculpa devido ao barulho. Isso aqui, né? Aí a gente tem que tentar se acomodar da melhor forma aqui no quarto, tem crianças e tal. Hoje em dia é um pouco corrido, mas a gente consegue ainda ter êxito nas nossas atividades como militantes. Pois bem, respondendo primeiramente, né, boa noite a todos aí. Agradeço mesmo a oportunidade, ao espaço, né, que nós, trabalhadores da Ford, estamos tendo nesse momento, em vários fóruns, né, principalmente para mostrar a nossa tristeza, né, porque realmente, como foi dito aí por ti, da noite para o dia, né, muitos estavam preparados para retornar suas atividades na terça-feira, porque na segunda-feira foi o feriado aqui no nosso município, e de uma hora para outra
nos dão esse comunicado aí, já no final da segunda-feira, na terça-feira já entramos em assembleia, e aí começou, tem gente ainda que tenta se beliscar para tentar se realmente é verdade, se isso mesmo é verdade, se não contávamos isso, ninguém de certa forma conta, né? Porque a família fica surpresa, né? Que já tem seus filhos assim de 8 a 10 anos, os filhos, principalmente, que já teve a oportunidade de adentrar a fábrica para conhecer onde seus pais trabalham, né? E ficaram encantados, que até a companhia tem esse programa de levar os filhos, os trabalhadores, para conhecer onde seus pais trabalham, e de repente, papai, mamãe, você não trabalha mais, a Ford foi embora, como é que pode? O que é isso? É verdade? E aquele pranto, né? É difícil mesmo. Não, meu querido, nós tivemos oportunidade de, já desde a terça-feira, acompanhá-los, o ato lá na Assembleia, e nós queremos dizer que a CUT Bahia, ela está solidária a vocês, a CUT Bahia está mobilizando todos os sindicatos da base da CUT na Bahia. A CUT Bahia vai fazer uma reunião amanhã, foram convocados os sindicatos para que a gente possa, então, dar apoio incondicional às decisões de vocês. Se vocês decidirem ato, piquete, ocupação, o que vocês, como trabalhadores e trabalhadoras da Ford, que são 5 mil, né? 5 mil trabalhadores. O cálculo é que, em relação às firmas terceirizadas, esse número vai para 12 mil trabalhadores. Mas tem um cálculo, e depois o professor Wallace pode ajudar a gente. Tem um cálculo que diz que quando você desemprega, fecha uma fábrica e desemprega 5 mil, atinge mais, cada trabalhador desempregado atinge mais 7 trabalhadores desempregados. E, portanto, o cálculo é de 60 mil trabalhadores. E a perspectiva é de que Camaçari vire uma cidade fantasma, com a saída desse complexo. Então, meu querido, o que vocês estão assim, pensando em encaminhar para enfrentar, para vocês não perderem o emprego? Sim, a gente tem, até realmente, não fazendo uma correção, mas o cálculo final de 12 mil é justamente esse. São 5 mil trabalhadores Ford, realmente dito, Ford, mas dentro do complexo ainda tem outras empresas chamadas sistemistas, parceiras, né, que aí a gente consegue chegar em um número de 3 a 4 mil trabalhadores que salarialmente recebem os mesmos benefícios dos trabalhadores da Ford. E aí as autopeças que vêm para aumentar esse cálculo a chegar a esses 11, 12 mil trabalhadores, né? Como pauta para encaminhamento, realmente a gente estava até no aguardo no qual a diretoria nossa do sindicato fosse colocado pelo menos uma parte na Assembleia, mas infelizmente não foi possível ser colocado por algum motivo ou outro, né? Mas pelo menos para que os trabalhadores ali presentes sabessem o que realmente seria encaminhado na mesa de negociação, uma vez que tudo indica que não há meios de se voltar atrás. A companhia, de fato, já se retirou, os investimentos que provavelmente viriam para cá já foram transferidos para a Argentina e Uruguai, como realmente já foi dito em vários meios de comunicação. Então, a gente, como pauta, a gente busca um meio de minimizar o impacto econômico aqui da nossa cidade e da região metropolitana como um todo. Isso, na real, a gente quer. Como pauta, é um valor significativo, usando também como parâmetro, como início de negociação, a das outras companhias. Por exemplo, já houve uma negociação em Taubaté. A gente, claro, inclusive Ford, né? Inclusive Ford. A negociação de lá já foi muito bem mais adiantada, muito bem avançada, e a pauta foi tirada direto do chão de fábrica, né?
E aqui a gente não teve como tempo hábil, creio, para poder fazer essa conversa, esse diálogo. Eu creio que esse tempo hábil foi dessa terça-feira da Assembleia, da porta da fábrica, até essa próxima terça-feira que vem. Então, nós estamos no aguardo para que o sindicato nos convoque até que, se for necessário, aí, para o sindicato, ou até o nosso clube dos metalúrgicos, que tem um espaço bem maior, para a gente discutir essa pauta, para que os trabalhadores se sintam, de fato, representados. Então, eu digo de antemão, nós temos como encaminhamento de pauta algo que realmente seja significativo e posso dizer valores, né? Mas a gente posso dizer algo que seja um pouco significativo para a gente minimizar esse impacto financeiro direto, tá? Ok. A gente pode... Pois não? Pode falar, Alan. Fala, meu querido. Além disso, no caso, só para acrescentar essa questão de minimizar o impacto, trabalhador muito, mas está muito, só para esclarecer bem isso aqui, o trabalhador aqui em Camaçari, na região metropolitana, estão muito preocupados com a questão do plano de saúde. Hoje, eu acho que o trabalhador, nesse momento de pandemia, e ainda com as escolas fechadas e tal, eles estão muito preocupados com a questão do plano de saúde. Além, claro, do prato que vai colocar a comida na mesa. Mas essa de a priori. Então, os trabalhadores têm um anseio que, no meio dessa negociação, também saia algum benefício de plano de saúde, que pelo menos 12 meses, os trabalhadores que já iniciaram algum tipo de tratamento, ou estão concluindo o tratamento, possam, de fato, concluir ou iniciar algo e ficar um pouco mais tranquilo, né? Esse o segundo ponto de encaminhamento que nós, trabalhadores, nós temos um seio que também seja colocado na mesa de negociação, bem semelhante às outras, às outras empresas e companhias. Muito bem, Alan, a gente quer agradecer a tua presença, você colocou mais elementos mostrando o quanto nós temos que ser solidários, e o Fábio de Souza, que manda um abraço, a Wanda Evangelista manda a solidariedade do movimento de Canudos. Então, é isso, nós temos que nos mobilizar. Amanhã, a nossa CUT está mobilizando os sindicatos, sindicalistas, e vai discutir tudo isso para dar força ao movimento que está acontecendo em defesa do emprego e contra o desemprego. O Josué conseguiu entrar. Josué, meu querido, muito obrigado, Alan. Josué, você que é do movimento sindical, dos borracheiros, não é? Fala um pouquinho para a gente, de maneira bem assim, resumida, como é que você está vendo esse problema do desemprego e o que você vê que tem que ser encaminhado como ação concreta. Ao passar a palavra para você, eu quero registrar a presença de vários diretores aqui da CUT, tá? A Márcia Novaes, nós estamos com o Lorival, nós estamos com, enfim, a Cristina, e assim por diante, que são diretores e que estão aqui acompanhando isso, porque esse problema é grave, esse problema exige a mobilização de todo mundo, e a gente passa a palavra para você, então, nos colocar a gravidade desse assunto. Companheira Celi, boa noite, estou lhe ouvindo bem. Uma boa noite para todos aí que estão nos acompanhando, participando, os companheiros aí do movimento sindical. Mas assim, companheira, primeiramente fora Bolsonaro também, né? Nós estamos acompanhando toda essa situação com a grande preocupação, né? Camaçari é uma cidade de 300 mil habitantes, e como o companheiro Alan falou, que é um trabalhador, é um companheiro da Ford, companheiro que faz parte da oposição metalúrgica aí, e Camaçari é uma cidade de 300 mil habitantes, que será impactada grandemente com a saída da empresa do município, não só Camaçari, mas toda a região metropolitana,
uma vez que nós temos inúmeros trabalhadores, né, que é das cidades da região e que vem, se desloca de Dias d'Ávila, de Simões Filho, de Lauro, da própria capital Salvador e de outras cidades, se desloca para trabalhar na Ford Camaçari. Então nós temos, além do número de trabalhadores direto da própria Ford, tem os trabalhadores que são de empresas terceirizadas, prestadoras de serviço, são empresas chamadas parceiras, que trabalham na fábrica, no conglomerado que é chamado Complexo Industrial Ford, capacidade para absorver essas pessoas desempregadas, uma vez que o número de desempregados do país, ele cada vez que passa, cresce mais. Nós temos acompanhado mês a mês o levantamento aí do DIEESE, falando sobre essa questão do desemprego, né, do próprio IBGE, que é um órgão do próprio governo, que aponta o índice de desempregados no país cada vez aumentando mais. E aí Camaçari vai dar um baque, porque o comércio do bairro ele vai sofrer, né, o pequeno comerciante, a padaria do bairro, o mercadinho, o barzinho da esquina, o vendedor de lanche, a loja de confecção, a loja de calçado, o posto de combustível, porque é um fluxo em torno de 10 mil pessoas que moram na cidade, que será impactado com a demissão da Ford, com o fechamento da fábrica. Então a gente vê muito preocupante. Para você ter ideia, Camaçari é uma cidade de 300 mil habitantes, na sede, que nós chamamos, tem a região de sede de Orla, tem apenas uma UPA. Então hoje, em torno de 10 mil pessoas tem plano de saúde que, quando precisa de serviço de saúde, vai no particular, vai numa clínica médica, vai no hospital particular. Então a cidade hoje não tem nenhuma estrutura de saúde pública para atender a demanda desses trabalhadores. Então vamos ter uma ideia de 10 mil trabalhadores, estamos falando de 10 mil trabalhadores, mas e suas famílias? Vamos botar que a gente tem em torno de 3 pessoas por família, dobra para 30 mil pessoas procurando o serviço de saúde pública na cidade, né? Então nós temos hoje, a cidade não tem estrutura para isso. O boom que deu na cidade com a vida da Ford há 20 e poucos anos atrás foi e agora vai ser um boom negativo, né, com a saída da fábrica dentro do município. Sem falar de outras empresas, né, nós somos do ramo de borracha, nós temos 2 indústrias de pneu instaladas no município, nós já levantamos a informação, uma delas fornece para a Ford, mas para a Ford da Argentina, e uma outra tem um contrato de fornecimento de pneus, quando a principal fornecedora de pneu falta, essa entra como segunda colocação. Então, mesmo que seja um número pouco, mas de uma certa forma é um contrato a menos que essa empresa vai deixar de atender. Então, nós temos uma grande preocupação, né, com o que vai acontecer na cidade de Camaçari, na região metropolitana, sem falar da arrecadação, o município perde, o estado perde, o próprio governo federal perde, que não teve a capacidade, o governo federal, de dialogar, de manter essa empresa instalada no país. Nós estamos falando da Ford Camaçari, mas temos a outra empresa, que é a Jeep Troller, que fica no Ceará, que é do grupo Ford, e a outra empresa que fica no ABC Paulista, a outra fábrica da Ford. Então, é um impacto grande, negativamente, que o país e a região metropolitana vai receber. Josué, meu querido, a CUT Bahia, ela tomou uma decisão, e essa decisão é muito importante que vocês saibam. Amanhã, às 10 horas, vai fazer uma reunião com sindicalistas, já convocou. Nós estamos aqui nessa live com vários diretores, o Lorival, a Gilene, a Márcia, a Lucivaldina, a Cristina, a Luciene. Nós estamos aqui também, que eu quero registrar a presença de petroleiros, como o Jailton, que leva o programa Debate Petroleiro toda terça-feira, dia 19, vai ter esse programa, às 21 horas. Estamos convidando todo mundo. Nós temos que mobilizar todo mundo. Porque... E aí eu quero ver tua opinião, para depois passar a palavra para a Jacira, a Dejacira, que é do MST. Eu quero saber a tua opinião sobre uma frase que uma dirigente nacional da CUT, ela falou num palanque. Ela disse assim, é necessário toda a solidariedade aos trabalhadores da Ford. É justa e legítima toda a resistência. Terão nosso apoio incondicional, caso decidam
fazer atos, fazer piquete, ocupar a fábrica, buscando uma saída para defender os empregos. A CUT nacional, ela já tinha uma palavra de ordem, e a palavra de ordem era: fábrica fechada é fábrica ocupada. Josué, como é que você vê isto que são, por enquanto, os pronunciamentos de quem e não vai ficar indiferente a essa catástrofe, a esse assassinato social? Porque desempregar os trabalhadores no meio de uma pandemia, e o plano de saúde como é que fica? Então, vocês estão mostrando isso para a gente. O problema é muito mais grave do que a gente imagina. Não é só, eles vão ser desempregados, vão receber o auxílio-desemprego e está resolvido. Não é assim. Isso tem impacto nas famílias. Vocês viram as crianças? As crianças estão apavoradas. Então, meu querido, para a gente fechar a tua participação, e tu fica conosco mais um pouco, para a gente poder ouvir o que as companheiras têm a dizer também. Por isso que significa gerar fome. Desemprego vai gerar fome. A palavra é tua, meu querido. Companheira Celi, claro e evidentemente, nós sabemos que a CUT, como a maior central do Brasil e da América Latina, não ficaria fora de uma luta dessa, né? A CUT e nossos sindicatos são sindicatos guerreiros. Estamos aqui, né, para apoiar a luta dos trabalhadores da Ford. Agora é a luta de todos os trabalhadores de todas as centrais, né? Nesse momento é o momento de nós unir força e em busca de ajudar esses companheiros da melhor forma possível que nós pudermos, né? Nós do Cine Borracha já estivemos presentes lá na terça-feira, apoiando juntamente com os companheiros metalúrgicos na Assembleia. Ontem estive conversando com o companheiro Alan, que é funcionário da Ford, e na terça-feira acho que vai ter uma assembleia programada em Camaçari, nós vamos estar participando, uma vez que os companheiros metalúrgicos são co-irmãos, são parceiros, sempre estivemos apoiando, e eu tenho certeza que a CUT não vai medir esforço para, de alguma forma, tentar ajudar e conduzir os companheiros metalúrgicos da melhor maneira possível, porque, como você falou, em plena pandemia, o número de desempregados aumentando no país, o número de dificuldade das pessoas aumentando, eu acho que essa empresa multinacional, que é a Ford, não teve nem um pouquinho de compaixão dos seus trabalhadores que durante mais de 20 anos dedicaram suas vidas a produzir, a gerar lucro, porque empresa nenhuma se instala em lugar nenhum que ela não tenha lucro. Então, isso que a empresa estava falando, que não está tendo lucro, que é prejuízo, é mentira, porque ninguém mantém uma empresa do porte como Ford funcionando. Ela tomou essa decisão, uma vez não tem imposto, mas ela também não pensou não tem a alíquota do imposto zerado, mas ela não pensou nas vidas dos trabalhadores que cuidaram tanto, que gerou tanta riqueza. Enquanto ela deu para sugar, como diz a história, o suor desses trabalhadores, o sangue desses trabalhadores, elas ficaram. Quando ela viu que não dava mais, descartou as pessoas, como a gente joga no lixo um papel, um copo, descartável, seja lá o que for. Então, eu tenho certeza que a CUT está tomando a decisão certa, e nós, enquanto sindicato cutista que somos, estaremos juntos aí para apoiar essa luta. E amanhã estaremos presentes aí na reunião, eu já recebi o comunicado aqui, e estaremos aí para contribuir no que for preciso, para a gente continuar sempre na luta, como sempre foi. Josué, a gente quer agradecer muito a tua presença e a gente quer dizer que da tua fala e da fala do Alain e da fala do Wallace fica muito, mas muito evidente que nós temos que defender o SUS. Nós precisamos defender o SUS. Verdade. Nós precisamos ter mais UPAs em Camaçari, na região metropolitana, que tem 13 municípios, que tem 4 milhões de habitantes, e nós precisamos, sim, defender os serviços públicos e não fazer o que o governo quer agora, botar a reforma administrativa para desempregar, principalmente, os trabalhadores do serviço público municipal.
os trabalhadores do serviço público estadual. Nós temos que estar juntos. Essa tua frase, ela é uma frase fundamental, vamos estar juntos. E, na sequência, eu gostaria de que viesse conversar conosco, porque desemprego gera o quê? Falta de recurso para botar o pão na mesa, vai gerar fome. E aumentou no nosso país o número de trabalhadores com fome. A maioria mora no Nordeste do Brasil, a maioria é criança. E isso significa que nós temos que pensar como, enquanto classe trabalhadora, nós vamos dar conta disso. Então, eu queria ver se a nossa querida Dejacira Araújo, que é uma liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e por que trazê-la? Porque tem um movimento de solidariedade que, a nível nacional, está combatendo pelo fora Bolsonaro, está combatendo contra a violência, está exigindo testagens, vacina para todos, está exigindo que não se aumente o preço da comida, que tenha comida na mesa para todos. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui no chat, e eu quero ver se a nossa querida Dejacira pode entrar agora, Edmilson, para que ela nos fale um pouquinho sobre as bandeiras e as ações concretas para sermos solidários com a classe trabalhadora. É assim que nós estamos mostrando, enquanto trabalhadores, que nós vamos ter que ter saída. E a saída não é a filantropia burguesa, que rouba com a mão direita, para depois de noite dobrar o joelho e dizer que devolveu com a esquerda. Não, é outra solidariedade. A solidariedade de classe. Nós constatamos, então, que a nossa Dejacira está com problema na internet. Vamos ver Cristina. A Cristina é a nossa secretária-geral da CUT. É uma mulher que tem participado muito fortemente e, principalmente, e eu tenho muito orgulho, Cristina, de estar ombro a ombro com você, lutando para anular todos os processos contra Lula. Todos os processos. Cristina, você que é secretária-geral da 2ª maior seção da CUT brasileira. A tua palavra aos trabalhadores nesse momento terrível, onde nós estamos com 60 mil desempregados, onde nós estamos com mortes por falta de oxigênio, onde nós estamos vendo a tragédia que está se abatendo sobre nosso país. A palavra é tua, Cristina. Boa noite, professora Celi, boa noite, Edmilson, boa noite a todos os que estão participando conosco nesta noite do Sextou Fora Bolsonaro. A CUT tem travado lutas constantes e criado esse programa, que é um programa de diálogo da pauta semanal, dos acontecimentos que atinge e aflige a classe trabalhadora e a sociedade brasileira, e em particular a Bahia, e trazendo essa semana esse acontecimento, que já era esperado. Porque o capital, professora Celia, a senhora conhece bem, sabe, que quando não dá o lucro desejado, ele se mobiliza, ele sai de um lugar para outro, ele sai de um país para outro, e é assim que a Ford está fazendo. Então, esse modelo, ele não serve para a gente. Não serve porque a gente tem uma compreensão de solidariedade no emprego, na renda, na vida, e não dá para continuar com esse modelo no Brasil. Infelizmente, a gente passa por isso porque nós não temos governabilidade sobre todos os acontecimentos que tem no país. E a gente alertava a população ao eleger os representantes do país, e quando houve o impeachment da Dilma, o Brasil foi usurpado por poderes que estão aí constituídos e que não querem. Tem mais de 60 processos do impeachment do Bolsonaro e até agora nenhum está pautado. E a gente precisa pautar várias coisas para transformar a realidade do povo. É verdade, a fome aumentou. O desemprego na Ford vai também ajudar nesse processo do aumento da fome. As pessoas, com o fim do auxílio emergencial, começam a passar fome e vão passar mais fome ainda. Então, aquilo que a gente não via no Brasil de 2003 para cá, com
a eleição do Lula, a eleição da Dilma, o Brasil injetando novos empregos, mais renda, o povo tendo acesso à renda, ao dinheiro, ao trabalho, as pessoas compram, as pessoas produzem, as pessoas se desenvolvem. E o fim desse modelo, para o modelo neoliberal capitalista, significa dizer que nós vamos retroceder. Estamos retrocedendo na década de 80. E esse processo de retroceder implica na vida de todos os trabalhadores e de toda a sociedade. E agora, em particular, nossa grande solidariedade aos trabalhadores da Ford. São mais de 60 mil trabalhadores, diretos ou indiretos, que estão impactados com isso. Ouvindo o companheiro Josué, ouvindo todos os que me antecederam aqui, a importância da CUT estar presente nessa luta, porque a CUT foi feita para isso, a CUT foi feita para lutar, a CUT foi feita para denunciar, e denunciar o tempo todo, anunciar o que tem de bom e denunciar o que tem de ruim. A CUT tem que protagonizar essa luta, sim, porque ela faz parte disso, ela foi criada para isso. A CUT foi criada para juntar os movimentos sindicais, para juntar os trabalhadores e fazer processos de transformação. E essa fome, essa conta a gente não paga, professora Celim. Essa conta não é nossa. E a gente tem que dizer, essa conta é de quem? Essa conta é do Guedes, essa conta é do Bolsonaro, essa conta é de todos, é da Rede Globo, essa conta é de todas as forças que trouxeram para o país esse descaso, essa conta é de Dória e de tantos outros por aí. E a gente não vai pagar isso, essa conta é da CM Neto na Bahia, essa conta é desse povo que cria esse modelo e que quer dar sustentação a esse modelo. Essa sustentação é de exclusão. Esse modelo faz com que nós, da classe trabalhadora, nós que pensamos o povo e queremos gestar solidariedade, e a gente não está falando de solidariedade agora. Quando iniciou a pandemia, a CUT tirou uma linha de solidariedade. O 1º de maio de 2020 foi um ato de solidariedade. E solidariedade, sim, pensando em alimentos. A gente distribuiu alimentos para a classe trabalhadora. E a gente falou, olha, nós temos que, a partir de agora, ser mais solidários com a população, com os trabalhadores. Por quê? Porque a gente sabia que a fome ia aumentar. A gente sabia que o auxílio só existiu até então, graças à força do movimento dos partidos de esquerda que se uniram e pautaram dentro do Congresso. Esse fim desse auxílio agora vai aumentar a fome. E esse desemprego na Ford ajuda a aumentar mais a fome. Então, professora, nós estamos em uma situação extremamente difícil e é por isso que criou o Sextou Fora Bolsonaro, porque nós denunciamos o tempo todo a ilegalidade dos processos contra o companheiro Lula. E nós não queremos o Lula apenas porque Lula está solto, não. Não queremos Lula só solto. Nós queremos o Lula solto, livre, com direito à voz, com direito a voto, com seus direitos garantidos, porque sabe que não tem ninguém para bater no Lula no embate político, na defesa de uma sociedade com soberania. O que está acontecendo com a Petrobras, na Bahia e no Brasil, o que está acontecendo com as nossas empresas públicas, a reforma trabalhista, e agora a reforma administrativa, o caos está feito. E nós não vamos assumir esse caos, mas nós vamos denunciar. E nós vamos continuar lutando nessas denúncias, porque nós estamos aqui para isso. Nós escolhemos um lado, professor, e o lado está correto. É o lado dos trabalhadores, é o lado dos pobres, é o lado da inclusão. Por isso eu fico muito satisfeito em saber e fazer parte dessa campanha de redemocratização do nosso país, de redemocratização da história, de inclusão de todas as pessoas, de todas as formas, de todas as culturas. É para isso que a gente existe, para estar na linha de frente desse trabalho. Cristina, minha querida, você está expressando nas tuas palavras uma força que essa semana nós vamos ver, sim, na imprensa operária. Eu recomendo que todos e todas acessem a imprensa operária. Por quê? Porque nós vamos estar mostrando que esta conta não é nossa, que nós não vamos pagar isto com a morte, com a desilusão dos nossos filhos. Nós não vamos pagar isto, porque nós já perdemos os nossos direitos. E o Paulo Guedes e o Bolsonaro dizendo, se nós fizermos reforma administrativa, se nós fizermos a reforma da Previdência, se nós fizermos a reforma trabalhista, vai aumentar emprego, não vai aumentar. E essa decisão de fechar é uma decisão dos imperialistas tomada fora do nosso país e que está impactando terrivelmente a classe trabalhadora.
Então, as tuas palavras é para animar a gente, é para amanhã todos que puderem, sindicalistas, diretores, comparecer na reunião, para a gente se preparar para poder, solidariamente, na terça-feira, estarmos junto com os trabalhadores da Ford, na Assembleia, e apoiando as decisões deles. A decisão de não ter desemprego, a decisão de não fechar a fábrica, a decisão de não perder direitos. Cristina, minha querida, eu vou chamar o professor Wallace de novo. Eu não sei se o nosso querido Barbosa consegue botar os outros companheiros que ainda estão para se despedir. O senhor viu, professor Wallace, o quanto é trágico, o quanto é terrível. Imagina a sua filha, o seu filho, chegar e dizer para o senhor: destruíram a Universidade Federal? É a mesma coisa. Destruíram o local de trabalho, de onde vem o pão, os direitos. Então, eu queria que o senhor, ao se despedir, comentasse um pouco o que o senhor escutou aqui, e aí nós vamos encerrar com todos juntos com a nossa palavra de ordem. Bom, Célia, eu só queria manifestar minha solidariedade aos trabalhadores da Ford. Na verdade, eu manifesto minha solidariedade a todos os trabalhadores de todos os setores da atividade produtiva, porque é um momento muito delicado. É um momento em que, desde que o golpe foi implementado, a classe trabalhadora vem perdendo poder de compra, né? Nós estamos hoje com um salário mínimo que compra o menor patamar e número de cesta básica desde 2005, né, de acordo com o DIEESE. Então, é uma política deliberada, né, de empobrecer o trabalhador, de quebrar com o país, porque quebrar e enfraquecer o poder de compra da classe trabalhadora, né, é um projeto deliberado deste governo e do mercado, da grande imprensa. E para completar o fechamento dessas empresas, a atitude de uma multinacional diante desse cenário, né, agrava mais ainda a situação. Né? Então, eu quero manifestar aqui minha profunda solidariedade, né, ao mesmo tempo, manifestar e me colocar à disposição de todos os movimentos sociais, sindicais, né, para aquilo que eu puder fazer, né, eu estou à disposição. Quem me conhece sabe disso, principalmente dos movimentos sociais. Eu tenho um compromisso muito grande, porque sou um professor da universidade pública, e como você mesmo bem falou, você ali destruir o emprego, destruir empresas, tirar o pão de cada dia de um trabalhador é a mesma coisa de destruir a universidade, que é o centro de resistência, que é o centro da construção do conhecimento crítico, que é o centro de construção da pesquisa, e mais do que nunca, a pesquisa está em evidência, deixando claro como que é importante investir em pesquisa, em ciência, em desenvolvimento, em inovação, como é importante proteger o trabalhador, o poder de compra da classe trabalhadora, que é a chave, né, do desenvolvimento desse país. Wallace, muito obrigado. Alain, meu querido, você consegue se despedir? Alain? Então, Cristina, aí ele entrou. Para você se despedir, meu querido, que nós estamos fechando o programa. Sim. Celi, agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Companheira Cristina, prazer revê-la aí, nesse momento de luta. Complicado, difícil, né? Triste para a gente aqui. Professor também, satisfação aí. Eu tenho mesmo a agradecer, né? Sei que a CUT realmente sempre esteve e continuará ao nosso lado nessa luta, nesse embate em busca de defesa do emprego, né? Do trabalhador. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Alain. O Josué está por aí, Edmilson Barbosa, nosso querido Josué está aí, para se despedir. A Jimena entrou ou não conseguiu entrar? Então, ela não entrou. Então, nós vamos encerrar o nosso programa. Veja só, meus queridos, esse programa não é um programa da Rede Globo, da SBT, da Record, enfim, dessas empresas privadas de comunicação. É um programa que está nas mãos de homens e mulheres que não se calarão,
que estão indignados e que vão para a rua. Hoje teve reunião nacional da CUT para organizar a campanha para deter a reforma administrativa. E o tom foi elevado. Não dá para ver os trabalhadores morrendo, não dá para ver os trabalhadores desempregados e as trabalhadoras, não dá para nós acharmos que o Bolsonaro vai levar a sua política genocida sem não ter nossa resistência. Então, nós vamos terminar o nosso programa agradecendo a todos que compareceram. Hoje teve muita gente, o Wallace já tem novos convites para você, já tem gente te convidando aí. Mas vamos terminar com a palavra de ordem da CUT Bahia. Palavra de ordem tem por trás toda uma explicação científica, e essa palavra de ordem é pelo fim do governo Bolsonaro. 3 vezes, alto e bom som, como se nós estivéssemos no meio da rua, onde estaremos amanhã ou depois. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Muito obrigado. Até a próxima sexta-feira. Sextou, fora Bolsonaro. Muito obrigado. Edmilson, muito obrigado.